Boa noite a todos. Nós vamos hoje fazer um estudo muito interessante, né? Mateus 13, né? Que ele traz muitos ensinamentos. E nós vamos fazer nosso estudo, né? Nossa compreensão, baseados no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo e do livro, né? Da Amélia Rodrigues, Até o Fim dos Tempos, que são 2 livros que trazem bastante informação sobre o que a gente vai falar hoje aqui. Eu vou compartilhar com vocês, só para a gente acompanhar o passo a passo do que a gente vai falando, tá ok? Então vamos lá. Jesus e a sementeira de luz, né? Porque nós sabemos que Jesus, quando esteve conosco na Terra, pessoalmente, né, encarnado, ele sempre cita sobre essa sementeira, né, a questão de semear luz, semear o Evangelho, né? E Mateus, que o nosso querido Levi, que ele passa a se chamar Mateus, né, quando segue Jesus, ele traz no capítulo 13 do Evangelho, né, que ele escreve, uma coisa muito interessante, né? Nós vamos iniciar aqui, que ele fala assim, né? Ele começa com a história do semeador, né? Que ele fala que Jesus saiu, né? Uma multidão o cercou e ele, naquele momento, sobe do barco, né? E o povo na praia e ele começa a falar, né? Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, assim, é interessante que ele fala assim, o semeador saiu a semear, né? Quem é esse semeador? Jesus. Ele veio, ele estava falando dele, que ele estava semeando o evangelho, né? E ele estava semeando em toda parte, ele não se preocupou onde ele iria semear, porque ele achava que todos os cantos, né, da sua seara, né, todos os corações mereciam conhecer essa verdade, essa luz que ele trouxe, né? Porém, aí ele vai citando os tipos de corações, né, de pessoas, né? O pé do caminho, né? São aquelas, como ele fala, mas no percorrer da fala, né, ele vai falando assim, daquelas pessoas que ouvem, ficam felizes, quer dizer, no caso do pé do caminho, são aquelas pessoas que ouviram, mas não tomaram conhecimento, simplesmente passaram adiante, né, perderam a oportunidade. Aquela que caiu em pedregais, né, que não tinha terra bastante, mas chegou a brotar, mas logo morreu, né, porque como não tinha uma raiz forte, e o primeiro sol, né, já secou ela, já matou, são aquelas pessoas que ouvem, ficam cheias de alegria, né, com o evangelho, mas quando começa a ter os comprometimentos, as responsabilidades que o evangelho traz, né, da transformação, elas simplesmente voltam para suas vidas, né, abandonam essas raízes, né? E aí ele também fala, né, dos espinhos, né, onde que cresceram e sufocaram, quer dizer, ela chega a brotar, mas os espinhos sufocam, né? E ele vai falando assim, né? São os corações endurecidos, né? Aqueles que ouvem,
mas tem um coração ainda tão endurecido que ele não aceita aquela verdade e não aceita a transformação. Ele sufoca pelos seus próprios hábitos e vícios, né? E a outra que é a terra boa, deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30, né? Que são aquelas pessoas que receberam o evangelho de uma forma completa, né? Que compreendeu e que foi trabalhar em nome do evangelho, que se transformaram e que aproveitaram a oportunidade que esse semeador, né, deu para ele. E ele fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quer dizer, ele estava falando para o povo: olha só, prestem atenção. Ele está falando: eu estou aqui ensinando para vocês. Vocês estão tendo uma oportunidade de estar conosco, né, aprendendo. Mas vocês têm que transformar seus corações para aproveitar essas raízes, né? Faz com que a gente reflita em que desses solos, né, que ele cita, estamos nós no momento, né? Será que no meu momento, o meu coração hoje cheio de pedras, ou é cheio de espinhos, né? Ou é o pé do caminho, ou é a boa terra? Quem nesse momento sou eu? Nessa parábola, né? Jesus, ele chama a atenção do povo para isso, né? Para uma autorreflexão, né? Para as pessoas poderem refletir o que elas estão fazendo ali. Eu estou aqui ouvindo Jesus pessoalmente. Olha, é uma oportunidade, gente. Hoje a gente tem a doutrina e é uma bênção para a gente, mas imagina lá, pessoalmente, né? Ouvindo Jesus falar ali, sentindo aquela mansidão, aquela luz, aquele amor de Jesus. Mas mesmo assim não ser tocado, né? É muita pedra, muito espinho no coração. E Jesus chama atenção para essa transformação, né, que precisamos fazer, a nossa parte no esforço para transformarmos o nosso coração em boa terra. Né? E muitos que estavam lá estavam ouvindo, mas não estavam ouvindo. Né? Muitos estavam vendo, mas não estavam enxergando. Né? E a gente precisa, né, refletir, ouvir com o coração, ver com o coração, compreender o evangelho. Mas o mais interessante é o que vem depois da parábola, né? Porque os discípulos, né, estranharam essa parábola e foram perguntar por que Jesus estava falando por parábolas, né? Por que o Senhor fala por parábolas? E Jesus diz a eles assim: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Né? Então, quer dizer, ele está falando para os discípulos: olha, vocês são a boa terra, vocês estão tendo a oportunidade. Eles ainda estão aprendendo, por isso que Jesus fala por parábolas, por isso que Jesus fala dos tipos de solo, para fazer com que cada um, na sua individualidade, no seu interior, faça essa reflexão, né? Mas os discípulos que foram escolhidos pessoalmente por Jesus, né, eles já são a boa terra. Deixa eu passar aqui. Aí ele explica de novo, né, sobre as parábolas, e mais na frente ele fala assim ainda para os discípulos: ó, em verdade, digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Quer dizer, Jesus estava falando com os discípulos. Muitos profetas que vieram antes dele queriam estar lá. Muitos profetas falaram da vinda do Messias. Muitos falaram: nossa, o Messias está vindo, mas eu não estarei lá. E os discípulos estavam tendo a oportunidade de estar lá. Aí ele propôs uma outra parábola, logo em seguida, né, que ele explica sobre a parábola do semeador. Logo ele traz uma outra parábola, né? Ele traz a parábola do joio e do trigo.
né? E ele começa assim, ó, que o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no seio do trigo e retirou-se. E quando o trigo cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direis aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Então, nós vamos fazer uma análise dessa nova parábola que Jesus traz, né, logo depois do semeador. Né? Ele coloca assim, né, que o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. O reino dos céus, né, nós sabemos, não é o céu, né, que a gente já conhece de muitas existências, né? O reino dos céus é o mundo, né? Ou é a terra, é o universo, né? É tudo que Deus criou para nos dar oportunidades de evolução, né? No nosso caso, é o nosso planeta onde estamos hoje. Esse é o reino, né? O nosso reino que a gente está vivendo, né? E esse homem que semeia boa semente é Jesus, sempre semeando, independente até dele estar aqui naquela hora, né, naquele instante, mas ele nunca nos deixou sozinho, né? Antes, durante a sua vida e depois da sua vinda, ele continua semeando, né? As boas sementes, o evangelho, né? Tantos ensinamentos, tantos missionários trazendo tantos ensinamentos. Depois veio Kardec com a doutrina espírita. Então, nós temos muitas boas sementes que estão sendo semeadas através da história na Terra. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo. Por que ele fala dormindo os homens? Né? Aí, a gente vai fazer um entendimento assim, né? Que nós fomos criados simples e ignorantes, né? Nós recebemos as leis divinas na nossa consciência quando nós fomos criados simples e ignorantes. E quando a gente reencarna, né? Quando a gente começou as experiências reencarnatórias, né? Na Terra e em outros planetas que nós já passamos, né? Até chegarmos aqui, nós dormimos o sono da ilusão, porque nós nos iludimos com a matéria, né? Então, quando a gente dorme na matéria, na ilusão da matéria, a gente esquece quem somos realmente. Filhos de Deus, co-criadores, né? Como Jesus falou, vós sois o sal da terra, vós sois luzes, né? E Jesus sempre falando para a gente a importância de cada um de nós, mas a gente dormiu, a gente dorme na ilusão dessa vida material, né? Do que a terra, a vida material nos proporciona, né? E veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Ou seja, o trigo que foi semeado em nós foi o evangelho, foi os exemplos de Jesus, é a doutrina espírita, é tantos outros missionários e profetas que trouxeram tantos ensinamentos de cada um na sua época, né? De acordo com a necessidade de cada povo. Mas esse inimigo que semeou o joio, quem é esse inimigo? Né? É muito interessante porque a Amélia Rodrigues ela fala assim: os joios são os filhos do maligno, que são os vícios e as perversões que se permitem às criaturas
no trânsito de crescimento interior, sem a necessária coragem para vencê-los. O inimigo que semeou o joio é a inferioridade moral do ser que nele predomina, retendo-o na retaguarda do processo de iluminação pessoal, a que se entrega sem resistência. Então, nós, né, semeamos o joio, né? Esse inimigo é a nossa inferioridade, que semeamos esse joio, que são os nossos vícios, a vaidade, o orgulho, o egoísmo, né? A maledicência. Tem vários tipos de vícios que a gente semeou, nós mesmos semeamos, né? Nesse sono ilusório da matéria. E ele continua dizendo assim: quando o trigo cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Por quê? Porque nós somos imperfeitos, mas somos filhos de Deus. Fomos criados, né, como sua semelhança, a sua semelhança, ou seja, somos co-criadores, somos deuses, que Jesus diz, né? Então nós temos o trigo em nós temos a boa semente do trigo, mas também frutificamos em nós o joio, que são os vícios. E no 27, os servos, né? Quem são os servos do pai de família? São os missionários, os trabalhadores da seara de Jesus. E eles perguntam, né? Como pode ter nascido o joio se ele só tinha semeado o bem, né? Só tinha semeado a boa semente. E ele falou, foi um inimigo que fez isso. E os servos ficam preocupados em separá-los logo, né? Vamos logo separar, né? Com medo até do joio, sufocar o trigo. Mas, sabiamente, né? O semeador, né? O dono das terras, disse para eles que não, né? Ao colher o joio, não arranqueis também o trigo. Quer dizer, às vezes a gente, na nossa vida, a gente fica muito preocupado em corrigir vícios. Mas não basta também só querer corrigir os vícios. Você tem que semear, cuidar das virtudes. Porque nós temos os dois. Né? A gente não pode só tirar um vício, nós temos que colocar no lugar dele uma virtude. Não é assim? Jesus fala isso. Né? A gente aprende na doutrina espírita, Kardec, em muitos momentos, ele traz essa informação. Né? Para a gente poder apagar um vício, a gente tem que cultivar uma virtude que vai... A palavra me faltou, que vai anular o vício, né? Então, se eu sou maledicente, eu tenho que ter mais compaixão, né? Se eu desenvolver a compaixão, a benevolência, a indulgência, eu vou deixando de ser malevolente, né? Eu vou deixando de ser fofoqueira, vulgarmente dizem, né? Então, nós vamos sempre... Para combater um vício, nós temos que, paralelamente, estar desenvolvendo uma virtude. Por isso a preocupação dele de não colher o joio antes do momento certo, né? Antes do momento em que o trigo esteja forte o suficiente para que, quando o joio for colhido, não interferir na produção do trigo, né? Nas sementes do trigo. E ele completa assim: deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Por quê? Colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Então, por quê? Quando, não sei se vocês já viram, tem um vídeo até interessante que está rolando aí, que um agricultor, ele mostra na prática o que é o joio e o que é o trigo. O joio, ele é muito parecido com o trigo. Mas quando você pega ele e esfrega na mão, ele não passa de palha. Não tem nada dentro, é palha. Já o trigo, se você faz assim,
você separa a palha dele e fica as sementes do trigo na sua mão, né? Então, quando ele fala para queimar, ele vai queimar esse joio, né? Esse trigo, né? Essa palha do joio. E o trigo vai ficar, né? E no celeiro, que o celeiro é a terra, né? Então, a gente também pode pensar, né? Que o bem e o mal estão lado a lado, porque Deus muitas vezes usa do nosso próprio mal, dos erros que a gente pratica, né, o mal que o ser humano é capaz de produzir, para o nosso próprio aprendizado, para nos tornar a ver o bem. Não tem um ditado que diz que a gente só valoriza certas coisas quando a gente perde? Então, a gente só valoriza a saúde quando a gente está doente. A gente só valoriza a família quando a gente perde o ente querido, né? A gente só valoriza aquele trabalho chato que a gente reclamava quando a gente perde o trabalho. Por isso, Jesus traz essas parábolas para fazer com que a gente reflita, né, o nosso papel, a nossa responsabilidade diante da nossa vida, né? Estou deixando que o inimigo, né, que a minha inferioridade, semear o joio, que são os vícios, eu estou deixando esse joio crescer mais do que as boas sementes que Jesus plantou pelo seu evangelho? Será que quando, agora, durante essa pandemia que nós estamos passando e que a gente está aprendendo a valorizar muitas coisas que antes a gente não valorizava, né? Como eu falei, quantas pessoas reclamavam do emprego e perdeu um emprego, ou perdeu um ente querido, ou tem um ente querido adoecido, né? Nessa pandemia que a gente tem vivido. Quantas vezes a gente não teve a oportunidade de dizer eu te amo para algum ente querido, e agora com esse distanciamento a gente, gostaria tanto de dar um abraço, de estar lá conversando, né? Então, até desse mal todo que a gente está vendo, né, a humanidade passar, a gente está aprendendo muita coisa. Quer dizer, deveríamos estar aprendendo, porque aí a gente volta lá na parábola do semeador. Qual é o coração da gente? É o espinho que está preocupado só comigo mesmo, né? Eu não quero mudar, eu estou esperando voltar ao normal para eu voltar àquela vida de antes, né? De curtir a vida. Qual é o coração que eu tenho? O que eu estou aprendendo com isso tudo? Né? Porque até o vírus da Covid é uma semeadura, mas é uma semeadura necessária para o nosso aprendizado, para a gente refletir o que realmente é importante para a gente nesse momento. Se eu quero um mundo melhor, um planeta de regeneração, o que eu estou contribuindo para esse planeta de regeneração? Qual é a minha parte nessa construção de um mundo de regeneração? E o momento é chegado. O momento é esse, o momento que nós estamos agora de plena, né, transformação, de transição, né? Somos nós responsáveis. Quando Jesus fala para os seus discípulos, né, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, e ele fala, né, a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aos outros não. Por que os outros não têm, mas nós podemos tentar ajudar nessa semeadura? Nós podemos auxiliar aqueles que ainda não compreendem, né? Nós estamos estudando, né, a doutrina, estamos estudando o evangelho, mas o quanto a gente está semeando, a gente está multiplicando para aqueles que estão à nossa volta, né? Nós estamos abraçando a nossa parte nessa transição, nós estamos aproveitando a oportunidade, né, que o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, traz até nós. Será que nós estamos preparados para essa transformação? Porque é muito fácil a gente justificar os nossos erros
ou esperar que os outros transformem o mundo, né, num mundo melhor. Mas nós somos parte dessa sociedade, nós somos filhos de Deus. Ele espera de cada um de nós essa mudança interior. Porque se eu me mudo, eu sou exemplo para quem está do meu lado também se modificar. Se a minha família se melhora, a sociedade se melhora, porque somos parte de um todo, né? Do indivíduo até a sociedade. E nós temos que ter isso na nossa reflexão. O que realmente eu estou fazendo para auxiliar nessa transição? Da transição interna, transformar o meu coração em terra boa, a transição do nosso planeta, a melhoria da minha família, a melhoria da minha sociedade, porque é fácil reclamar, né? Porque a gente já tem o vício, a gente tem esse joio do vício da reclamação, né? Do egoísmo, achar que só os meus não podem sofrer, né? Mas a gente tem que começar a olhar para nós como parte dessa seara. Se a gente quer o reino dos céus, a gente tem que se fazer merecedores. Nós temos que nos colocar como parte desse trabalho que Jesus nos traz. É muito interessante quando a gente consegue compreender, né, as entrelinhas que Jesus nos traz, né? Kardec, no item 6 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele, depois da parábola do semeador, ele fala assim: a parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho, porque cada um, né, como diz o ditado popular, puxa a brasa para sua sardinha, né? Justifica, por que isso? Eu não vou fazer o ESD porque eu fico enrolado no meu horário, né? Eu não vou lá no centro hoje porque está chovendo. Eu não vou distribuir sopa na rua porque eu tenho medo. Então a gente sempre tem uma justificativa para deixar de fazer o bem. Principalmente, gente, esse bem que a gente acha que está fazendo para os outros, a primeira pessoa somos nós mesmos a recebermos o bem. E para a gente terminar, que eu acho que eu já estou na minha hora, eu vou ler mais um pedacinho do livro da Amélia Rodrigues, que ela fala assim: a ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos, né, os enviados. Assim, pois, como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será o fim do mundo, quando cessar as experiências carnais de cada criatura, que enfrentará a semeadura do mal realizada no próprio coração. Então, nós temos que arrancar o joio de nós e, nesse lugar, semear mais trigo, né? Porque nós é que vamos colher, cada um de nós, a nossa própria plantação. E Jesus deixa isso bem claro quando a gente realiza, né, esse estudo, essa transformação, esse entendimento do que ele quer que a gente faça, né? Nós devemos ser muito gratos pelas oportunidades que a gente tem de auxílio a nós mesmos, de auxílio ao próximo, porque nós fazemos parte dessa seara. Nós somos os discípulos, né, atrasados de Jesus, né, os trabalhadores da última hora, e temos que aproveitar essa última hora para a gente poder transformar o nosso coração numa boa terra, onde o trigo, né, a boa semente, possa frutificar 1 para 100. E podermos queimar o joio da preguiça, do egoísmo, da vaidade, do orgulho, né? Qual solo é o nosso coração recebendo o Evangelho?
Eu agradeço a todos a paciência, espero que eu possa ter contribuído com um pouquinho da compreensão das palavras de Jesus e desejo que todos tenham uma noite tranquila, uma semana abençoada, com muita paz. Boa noite a